criado para se tornar semelhante a Jesus. Só quem foi criado para se tornar semelhante a Jesus, dê um glória a Deus aí bem gostoso. Aleluia, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Para aqueles que têm um pouco mais de entendimento, quando fala aqui, porque os que dantes conheceu, está falando da presciência de Deus, também os predestinou. Perceba que primeiro ele conhece para depois predestinar, o que muitos falam ao contrário, mas não é sobre isso que vamos falar. Vamos falar do motivo pelo qual nós fomos criados. Você foi criado para se tornar semelhante a Jesus. Amém. Então, desde o princípio, essa tem sido a ideia de Deus, né? A gente percebe, Gênesis 1, versículo 26, já foi citado durante esses 33 dias aí de oração. Eu não conferi, mas até onde eu conferi foi citado para mais de 6 vezes aqui. E quem mais citou ela foi o pastor Gerson. Quem mais citou ela foi o pastor Gerson. Eu acho que não está aqui hoje, Gênesis 1, 26 vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. É para que é só homem e mulher que ele criou, não tem outro sexo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Com base no que eu li, eu queria perguntar para você: o que é o ser humano? Quem é você diante desse texto que eu li? Será que você é obra do acaso? Será que você é fruto de uma explosão Big Bang, grande baboseira? Será que você é fruto da evolução das espécies? Por que eu estou perguntando isso? Porque você não é nada disso. Você não é nada disso que eu falei. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse nome aí, façamos o homem a nossa imagem, essa palavra ela é Elohim. Elohim no hebraico, ela é um substantivo que significa que é uma pluralidade, sabe, de pessoas. Indica isso aí, pluralidade de pessoas ou personalidade. Era isso que eu queria falar. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Que Ele é um ser pessoal que faz seres pessoais. Então essa é a origem desse nome aqui, quando ele fala aqui em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem. Então aqui, Deus é um ser pessoal que faz seres pessoais. Agora, o que significa ser pessoa? O que significa ser pessoa? O que vocês acham? É ser dotado de mente, vontade e sentimentos. 3 coisas, 3 faculdades que nos torna pessoa, né? Nos torna a imagem e semelhança de Deus. Teve um racionalista francês, Descartes, René Descartes, ele falou o seguinte: penso, logo existo. Ele estava certo, penso, logo existo. Agora você tem, como eu falei, inteligência, mente, capacidade de pensar, de raciocinar, de perceber, de entender, né? Você é imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque você tem atributos do seu Pai. Você pode amar, você pode perdoar, você pode abrir mão, você pode pagar um preço que ninguém quer pagar, você pode ir onde ninguém quer ir, que Jesus fez. Então nós temos que entender a constituição do gênero humano. Nós precisamos saber quem nós somos, como fomos criados, quem nos criou, de onde viemos, né? A nossa origem. Agora, mas quando Adão peca, quando nós pecamos, o que acontece? Nós perdemos essa imagem e semelhança de Deus. E foi
Sabe, isso que aconteceu no Éden, quando Adão pecou. Houve uma desconexão. Agora, todo homem nasce fadado a pecar. Não nasce pecando, mas nasce fadado a pecar. Não tem como não pecar. Uma hora ele vai experimentar a individualidade do pecado, assim como uma hora nós experimentamos a individualidade da salvação, né? De confessar Cristo como Salvador, como eu tive, como vocês tiveram. Agora, o que tínhamos perdido, né? E é por isso que existe esse versículo, porque ele diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O que tínhamos perdido? A imagem e semelhança do nosso Pai. Agora escuta só, Jesus, ele, preste atenção para vocês entenderem. Jesus ele se fez o que nós somos, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Só que Ele já era antes de se tornar o que Ele se tornou. Deu para entender? Jesus, Ele se fez o que nós somos, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é. Só que Ele já era antes da fundação do mundo. Por isso Ele é o primogênito de toda a criação. Para quê? Para dominar. Diz aqui, ó, no verso 26 aqui, a parte B, conforme a sua imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Aí diz aqui, e sobre toda a terra, não sobre pessoa, né? Ele nos criou não para dominar sobre pessoa, porque pessoa a gente não domina, a gente conduz, a gente serve. Nós somos criados para servir e não para dominar ninguém, e não para impor, mas para expor. E o que acontece? Gênesis 1:28 ele vai confirmar também sobre o domínio. Então o propósito de Deus era que nós dominássemos. Só que hoje o que acontece? O homem ele está sendo dominado, inclusive por uma planta. Como assim por uma planta? Por exemplo, o que é o cigarro? O que é a maconha? O que são as bebidas? Tudo derivado da planta, né? Então, em vez de dominar, está sendo dominado. Nós somos criados para dominar e não ser dominado. E 1 Coríntios 11:7 fala que é como se a gente fosse a coroa da criação dele. Tanto é que ele nos criou a imagem e semelhança dele, né? Eu queria que vocês repetissem, só para mim não perder o foco aqui. Repitam comigo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vou perguntar novamente, ele falou isso para os animais? Para as plantas? Para os anjos? Piorou, para os anjos não, né? Até porque eu acho que é por isso que o diabo tem inveja de nós. Por quê? Porque lá em Isaías 14 fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E quem foi que Deus fez a imagem e semelhança dele? Foi nós. É por isso que ele tem inveja de nós. Mas só quem tiver coragem, quiser falar, diz assim para Satanás: morra de inveja, desgraçado. Por quê? Porque ele não tem graça. Se eu não viver na graça, eu vivo uma vida desgraçada. E por isso ele é desgraçado, porque ele não tem graça. Perdeu a graça. Amém? Por isso toda a criação proclama a glória de Deus. Abre aí em Salmos 19, verso 1. Enquanto você abre, eu vou dizer. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra a sabedoria outra noite. Não há linguagem, mas ouvem-se a sua voz. Ou seja, toda a criação anuncia o que Deus faz, mas você anuncia quem Deus é. Amém? Vou repetir novamente: toda a criação anuncia o que Deus faz, mas você anuncia quem Deus é. Por isso Ele quer ser Deus através de você. Amém? E por isso nós precisamos nos conectar com Ele. Aquilo que foi desconectado lá no Éden, nós precisamos nos reconciliar com o que se parece a imagem e semelhança de Deus. Me ajudem aí. Ela se parece com Jesus. Eu escrevi o seguinte: você é a imagem de Deus quando você se torna a semelhança de Jesus. Aí por que eu escrevi isso? Com base, claro, tem que ser bíblico, né? Com base em Colossenses 2:9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, você é a imagem de Deus quando você se torna semelhante a Jesus. Alguém pode perguntar aí: quando é que eu me pareço mais com Jesus? Quando é que eu me pareço mais com Jesus? Eu vou pegar o que eles vinham falando desde segunda-feira. Por exemplo, o pastor Jesus falou:
Quando você perdoa, você se parece com Jesus. O pastor Gerson falou isso. Na segunda-feira, ele trouxe o tema restaurando a comunhão. Acho que foi esse tema. Então ele falou, quando você perdoa, você se parece com Jesus. Porque Jesus perdoou. Inclusive na cruz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E na terça-feira, a Luciane falou a respeito de suportar uns aos outros. Jesus foi um homem, né, que ele venceu como homem, diz Filipenses. E ela disse também aqui, é impossível você amar a Deus e ficar sem fazer nada. Me chamou muita atenção. Aí o Luciane falou na terça. Ela falou também que não é coerente eu falar uma coisa e viver outra. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo. Preciso viver, né? Por exemplo, falar de Jesus, mas aí lá fora eu estou fazendo um monte de coisa que é contrário àquilo que eu estou falando e pregando. E na quarta-feira, a pastora Socorro falou aqui sobre, parece que Deus está distante, né? Na cruz a gente percebe Jesus dizendo, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? E quantos aqui talvez tem um porquê? Poxa, por quê? Eu cansei de me perguntar. Eu passei por 2 cirurgias antes de confessar Jesus. E os meus amigos passavam para o futebol e brincavam, bora com a gente. E eu ficava chorando sozinho e perguntava assim, por que comigo? E eles estão tudo bem e eu aqui, e eu querendo sair para me divertir. Por quê? Mas eu não entendia que era para eu estar aqui hoje. Porque se eu não tivesse passado por esses 2 momentos, né, uma com 12 anos e uma com 16 anos, eu não tinha vindo para Bragança. Logo eu não teria conhecido a Toronto. Talvez eu não tinha conhecido nem minha esposa, que claro, que foi através dela que eu vim para a igreja. Tudo isso vai apontando para Jesus. A doutora Lili Sane falou aqui de Efésios 4:3, que fala sobre procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é que faz eu guardar a unidade? O vínculo da paz é Jesus. Então, quando eu começo a viver isso, o tema dela foi sobre protegendo a sua igreja, né? Quando eu começo a fazer isso, a viver tudo isso que eles vieram falando durante a semana, a gente vai o quê? Vai se tornar semelhante a Jesus. Qual é a sua essência? A essência de vocês como ser humano? Hã? Qual é a essência de vocês como ser humano? A essência, quem criou vocês? A imagem e semelhança de Deus os criou. Então essa é a sua essência. Você precisa ter convicção disso. Porque na verdade, como é que você é imagem de um Deus invisível? Né? Eu estava pensando hoje assim, será que eu falo isso daqui? Como é que eu vou ser imagem de um Deus invisível? Na verdade, eu sou imagem do seu filho. Como eu falei no início, quando eu me torno imagem de Deus, quando eu sou imagem do seu filho, que Jesus viveu aqui, eu preciso seguir, né? Porque nós não tínhamos um modelo a ser seguido, mas aí Jesus vem, e o que acontece? Quando ele vem, Paulo, quando se encontra com ele, aí depois que Paulo se encontra com ele, começa a dizer, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, agora ele tem um modelo. Então, um modelo da nossa vida é Jesus, e nós precisamos seguir como Jesus seguia, né? Nós precisamos trilhar esse caminho. Esse capítulo 1 vai dizer assim no verso 15, e ele é a imagem do Deus invisível. Isso aqui fala muito comigo, eu leio muito Colossenses. O primogênito de toda a criação. Imagina isso, ele é a medida exata da glória de Deus. Aí diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, o primeiro de dentre os mortos, para que em tudo, essa palavra no grego é tudo, no hebraico também é tudo, e aqui também é tudo, tudo tenha a preeminência. Versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Esse texto é muito revelador.
Nós não tínhamos esse modelo. E agora aqui Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, nos mostra um modelo que nós temos que seguir. Deus criou em você um caráter único. Deus quer que você participe. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, caráter dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, caráter do grande capítulo do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13. Então, nós somos uma construção e o Espírito Santo, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar em nós e por meio de nós também. Por isso que Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a obra em nossa vida, ele está aperfeiçoando até Jesus voltar. Então tem que ser uma busca constante. Como o pastor sempre diz, vida cristã é como andar de bicicleta, né? Sempre fala aqui, o pastor sempre fala. A gente não dá mais para parar. E às vezes a gente, querendo ou não, a gente dá uma esfriada, a gente dá uma parada. Aí o pastor vem, puxa a nossa orelha. E nós precisamos realmente ficar firme. Nós precisamos nos levantar. Agora, as características de Cristo não são produzidas por imitação simplesmente, mas por hábito. Eu não sei de quem eu peguei essa frase aqui. Eu ouvi alguém falar e eu anotei. Aí eu adaptei para esse tema, que diz assim, ó: semeie um pensamento e colherás um ato. Semeie um ato e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um caráter. Agora semeie um caráter e você vai ficar igualzinho Jesus. Amém? Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento e doloroso. Eu posso acrescentar, e doloroso, porque dói, né? Ninguém que é forjado não passa por cirurgia, por tratamento. Eu passei por 2 cirurgias, eu sei como é um longo tempo para você voltar a jogar futebol de novo. Leva 3 anos. Então assim, a gente precisa entender o evangelho genuíno, que não romanceia, né? Que não manipula, mas que fala a verdade. Quando você adora, você fica mais parecido com Jesus. Isso aqui eu vou fechar aqui, eu não vou concluir, mas eu vou fechar bem aqui. Se tratando de imagem e semelhança de Deus, eu me lembrei agora aqui de Mateus 22, quando Jesus chama, não sei se foi um dos discípulos, ele fala assim: de que é essa imagem nessa moeda? Aí alguém vai e diz assim: essa imagem é de César. Aí diz assim: então dá a César o que é dele, né? Se essa moeda tem a imagem dele, dá para ele. Por quê? Porque nós sempre vamos terminar na imagem de quem nós representamos. Aí eu pergunto: que imagem nós estamos representando? É na mão do que nós representamos é que nós vamos terminar. Por quê? Porque nós associamos a nossa imagem àquilo que é importante para nós. Agora, se você entender, dá um glória a Deus. Porque ainda não. Por que você acha que Deus te associou à imagem dele? E Deus está tentando dizer para nós: Paulo, eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. O que Deus está tentando passar para nós? E vocês são a coisa mais preciosa para Deus na terra. É isso que Deus está tentando dizer. Você é o meu tudo. É isso que Deus está. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, gente. Então eu preciso ter essa convicção de quem eu sou em Deus. Isso não é soberba. Isso é entender quem eu sou. Anota aí: como eu posso me tornar mais semelhante a Cristo? Eu escrevi 3 coisas aqui, ó. Há 3 coisas que contribuem para sermos mais semelhante a Cristo. Anota aí: a nossa entrega a Deus. Foi o que Jesus disse: a minha comida, pastor Cléo sempre, de vez em quando ele cita esse versículo que eu amo muito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a comida de Jesus. Por isso nós temos que nos entregar a Jesus. Segundo, a nossa libertação do pecado. Por quê? O que é que diz? Eu acho que é Hebreus: não tínhamos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, se Jesus nunca pecou, nós precisamos viver não igual a ele, porque não dá, mas tentar e ser semelhante a ele. Errar menos, pecar menos. Terceiro, e o nosso crescimento espiritual. Jesus, eu não me lembro onde é, mas diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Então, se você quer ser semelhante a Jesus, a Cristo, que você possa se submeter à obediência, à renúncia, a fazer o que ninguém quer fazer, a buscar Jesus em todo o tempo.
Não importa onde você está inserido, você precisa ser um cristão de verdade. E não dá mais para brincar hoje.